Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Boa noite para os que conseguiram chegar, apesar do trânsito em São Paulo. Parece que está um horror. Temos um membro da comunidade que era para estar aqui cedo e ele é um menino extremamente pontual. Se ele não está aqui, que a coisa está grave mesmo. Quero agradecer de novo a presença, a confiança, a preferência, né? Estamos já falando que, né? Para quem não me conhece e veio pela primeira vez, eu sou a monja Zenchu. Sou discípula direta da monja Coen Roshi. Sou venezuelana, nasci em Caracas. Minha cidade natal, segundo nascimento, eu já falei isso em outra palestra, é São Paulo. Eu me apaixonei por São Paulo e eu acho que São Paulo gostou de mim. Me tratou bem, me sinto em casa. E se as pessoas não repararem no portunhol e no sotaque, parece que sou uma nativa daqui. Eu adoro minha cidade. Eu fui ordenada aqui em São Paulo pela minha mestra monja Coen Roshi. E eu tive um começo que nem vocês. Eu cheguei com essa cachorrinha preta que viram aí. Ela é Malu Matilde. Ela tem 17 anos e ela é uma joia deste templo. Ela assiste todas as palestras da monja Coen, todas as cerimônias. Ela entrou porque ela não se resigna que sou eu. Quem vai falar? Isso é de novo você, mas chega, né? Aqui já tivemos missas memoriais, cerimônias de 7 anos de falecimento, casamentos. Está a nossa mestra Coen Roshi e Malu, do lado, assim. Tanto assim que agora que ela não consegue andar nem subir as escadas, ela dorme ao pé de quem? Da Kannon, a Bodhisattva da compaixão. Ela sempre foi muito devota, que nem eu, de Kannon Bodhisattva, as duas. Se às vezes eu esqueço e ela late, me olha, eu digo, nossa, é hora de rezar para Kannon, né? E ela fica aí prestando atenção. Ela é muito mais monjinha que muita de nós. Bom, depois dessa introdução um pouco folclórica, estava falando, eu comecei minhas escarceios, se diz? Não, esse é um portunhol. A curiosidade pelo budismo sempre tive. Aqui muitas pessoas chegam dizendo, eu estou procurando, eu tive experiências místicas, eu estou num momento muito difícil da minha vida, eu quero uma luz, eu quero a pílula, que significa o budismo. Aquela pílula, sabe, que é só engolir, sentar e pac, desapareceu tudo. Não funciona por aí, mas é um bom começo. Eu cheguei também aqui, não era nesse lugar, era em outra rua, na Rua da Alvim, aí em Pinheiros. Lugar pequenininho, super modesto. Eu cheguei, como contei, com a Malu Matilde, e chegamos as duas juntas aí, e escutei as palavras da monja Coen Roshi. E o que eu sempre digo, a gente não sabe que é budista até que escuta as palavras de Buda. Né? Você se reconhece. Diz, nossa, mas eu poderia ter falado isso? Ou quando foi que eu falei? Quando eu pensei assim? Eu me identifico completamente e esse reconhecimento é o primeiro passo. Mas isso é o primeiro passo só. Escutar faz bem uma introdução ao budismo, é isso que eu faço aqui. Uma visão budista não tem assim aquela altura da nossa mestra Coen Roshi, mas se ela me der essa confiança é que a coisa não está tão ruim. Ainda não fomos processados por nenhuma blasfêmia budista, nem nada disso. Não, é que os nossos ensinamentos são relativamente simples. Temos, por exemplo, 3 tesouros onde nos refugiamos. Que refugiar para onde? Quando a gente se refugia. De verdade, está caindo um toró, caem trovões, raios, isso a gente vai se refugiar disso, né? Não vai ficar. Onde vi que 30, 70, como se diz, renas, morreram na Finlândia, você leu, né? Mas, coitadinhos, eles não tinham um refúgio, um lugar, imagina essas estepas, assim, tipo Sibéria também, né? Só neve, caiu uma tempestade, caiu um raio, matou todo mundo. Se tivesse um refúgio,
as renas poderiam ter ido, obrigada, aqui o tradutor simultâneo vou começar a acionar. E elas não conseguiram. Coitadas, a gente espera que esteja na luz, no paraísinho das renas finlandesas que passaram uma melhor vida sem saber, de repente, que tinham vivido bem e que o lugarzinho para elas era muito bem aí. Então, onde estiverem, que estejam bem. Mas a gente não é rena, eu acho. A gente tem uma capacidade não maior, diferente, digamos, de questionar, né? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Insatisfação, minha vida mudou de trabalho. Não acho que as renas estejam mudando de trabalho, nem de musgos, nem de líquens, nada disso. Comeram sempre, vão comer sempre isso, e está tudo bem com eles, mas a gente não. E nesses momentos, então, em que a crise aperta, nós budistas, e às vezes os que são budistas, mas não sabem, e usam os 3 refúgios, sem saber que são os 3 refúgios budistas, que são Buda, Dharma e Sangha. Dizem, não, eu nunca me refugiei nisso, monja. Eu sou espírita, sou calvinista, eu nunca fiz isso. Mentira. A gente se refugia assim, só que sem um nome e sem intenção. O interessante e o treino e a fé nos ensinamentos, nas palavras de Buda, faz com que o atalho, digamos, para o refúgio seja um pouco mais direto, mais rápido, porque eu quero me refugiar em Buda, eu vou me refugiar no Dharma, eu já tenho uma intenção, um conhecimento que tem um lugar, um porto seguro. Nesses momentos em que minha vida vai me mexer, eu vou lá, recarrego forças para continuar ou para ficar um pouquinho, mas tem um lugar para me recarregar. Primeiro falamos em Buda, temos um Buda histórico, Shakyamuni Buda, nosso fundador, todo mundo conhece, e todo mundo, enquanto mais conhecido é, mais mítico e hollywoodense fica. Sabe, um gordinho, careca, sorridente, que os mosquitos picavam, ele não estava nem aí, fazia bem para todos os seres, e no final começa a deturpação. Tem pessoas que acham que Buda era Deus. E falam, então, se o Buda é Deus? E eu falo, não, é bem por aí. Buda é um ser humano, de carne e osso como qualquer um de nós. E esse, para mim, é a grandiosidade dos ensinamentos dele. A grande diferença é que ele, sendo uma pessoa que atingiu o ser humano, né? Transpirava, nasceu, comia, ficava doente, cansava provavelmente, ser humano como nós. E teve com um grande conhecimento da mente humana, da grande mente, numa mentinha indiana do século XV a.C., não era isso. Era uma grande mente que permeia o espaço, o tempo. É como se diz, eu tinha um professor na faculdade, que quando estudávamos, estudei letras, literatura, lá em Caracas com os jesuítas, Universidade Católica Andrés Bello. Era bom pra caramba, era muito bom. E me lembro que tínhamos um professor que era uma sumidade em filologia, origem das palavras, linguística, uma matéria que foi feita para amargurar a futuras monjinhas que nem eu. Eu nunca entendi, porque era só decoreba, eu nunca entendi por que brigar entre adjetivo e dar outro nome. Ele disse, tinha coisa mais importante do que fazer, mas enfim, tudo isso. E ele dizia, quando estudávamos as grandes obras da literatura, dizia, porque são chamadas de clássicas. Por quê? Porque foram boas no momento que se escreveram. São boas agora e continuarão sendo boas sempre. Para mim, os ensinamentos de Buda são clássicos. Sabe, não sei se vocês jovenzinhos, vocês nem opinem, mas os que já temos mais de 15 anos, né? Podemos ter passado por essa experiência. Qual? Esses filmes que nós amávamos, lembra, 17, 18 anos, e agora no YouTube, em tantas possibilidades, que estes jovenzinhos nunca suspeitaram as dificuldades que significava assistir um filme 2 vezes, né? Às vezes a gente tinha grana para a primeira vez, a segunda já não dava. O pai não dava, tinha que pagar isso, ou era comer com os amigos, enfim. Não era essa gracinha no celular, nada disso, né? E filmes que a gente ainda com aquela saudade começa a procurar
E aparece o filme, né? E você diz, nossa, aquela coisa. Nossa, que porcaria. Ruim, né? Se não for ruim, a frase mais amável que eu digo é, nossa, envelheceu mal. Não era clássico o filme, e geralmente não são. Sabe, filmes que me pegaram em um momento da minha vida, foram muito publicitados, preencheram um vazio, seja pelo escândalo, pela ousadia, pelo que for. E a gente vê agora e diz, nossa, mas realmente a gente estava carente de alguma coisa, porque não vale a pena. Isso não é clássico. Lorraine, tem filmes que branco e preto, transparente, cor sépia, a cor que for, você senta e te pegam, né? Estão tratando de problemas humanos, claro, as vestimentas não iam inventar em 1930, a gente pode ver até um penteado, iluminação diferente, mas essas coisas a gente esquece, porque o que te pega é uma coisa que temos todos em comum, e que não tenha nenhuma importância se foi falado em inglês, sueco, de 1900, inclusive se não era falada. Filme de Chaplin, por exemplo, The Kid. Nossa, se assistir isso de novo eu vou chorar. Entende? Sem palavras. Tem essa capacidade de conectar com a alma, com a mente humana, através do tempo e do espaço. A gente não assiste esses clássicos dizendo, nossa, envelheceram mal, olha que penteado ridículo. Nossa, seria triste de um grande filme, uma grande obra dizer, nossa, foi escrito com pena de ganso. Qual o problema, gente? Mexeu uma coisa em 1800, agora mexeu, e provavelmente, se os jovenzinhos se não esquecerem de ler, vai continuar mexendo. Isso, essa capacidade, os ensinamentos de Buda, é uma das coisas, para mim, mais maravilhosas. Eu não preciso ser indiana, isso é outra coisa que as pessoas esquecem. No Japão, quando eu tinha briga com as monjinhas, que elas se atribuíam a criação, nem sequer a manutenção, a criação do budismo. Elas eram as defensoras do budismo japonês, né? E um dia eu peguei um grupinho que estava me infernizando a vida e eu falei, vem cá, vou te contar um segredo. Chegaram assim, em inglês aí com sotaque japonês, ou japonês com sotaque inglês, enfim. Disse, você sabia? O quê? O quê? Nani? Digo, Buda não era japonês. Ficaram passadas. Ai, mas foi tão bom. Então, não precisa ser japonês, nem indiano, nem venezuelano, nem paulistano. É simplesmente precisa ser ser humano, e reconhecer, deixar que essas palavras nos permeiem, que nesse monte de ondas que estão nos atravessando agora aqui, que a gente nem percebe, mas a gente pode perceber esses ensinamentos sim. E assim como as ondas nos mudam, os ensinamentos também nos mudam. Mas nós temos que trabalhar, nós escutar uma palavra bonita e ficar na palavra bonita. Buda, estou falando ainda do Buda histórico e do primeiro tesouro, né? O primeiro refúgio. Homem, ele duvidou, nasceu para ser príncipe, foi criado como príncipe e estava insatisfeito. Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a respeitar. Não malcriadice, de dizer está comendo uma porqueria, esse relacionamento não presta. Não. Insatisfação profunda e real de um reconhecimento de que tem alguma coisa que não está bem na minha vida. Isso a gente tem direito. Buda fez. Um grande homem, e ele questionou o quê? Primeiro a vida dele. Ele, num palácio, ele não foi atacar seus pais, ele não foi queimar o palácio, entende? A revolução que ele fez, e essa é outra das grandes coisas que para mim é maravilhoso em Buda, tá moderno, não foi para fora, não foi uma revolução violenta, ele não saiu, era guerreiro, treinado nas artes da guerra. Ele não pegou um cavalo dizendo, vamos cortar cabeças porque estou insatisfeito, a vida não pode ser assim. Não. Em vez de pegar a espada, ele deixou a espada. Ele deixou o treino de príncipe. Ele deixou de ser de onde ele veio. Ele saiu do palácio literalmente.
queimou as pontes, queimou as naves e foi atrás de que dessa pergunta: o que está acontecendo comigo? Quem sou? O que eu faço da minha vida? Eu, ser humano, eu vou morrer. E nesse espaço vida-morte, o que eu faço para encontrar a felicidade? As pessoas têm um conceito de que o budismo é assim, sabe? Está chovendo, eu não compro guarda-chuva, porque sou monja budista e adoro apanhar chuva. Está aquele calor horroroso, nossa, por favor, não, eu vou no sol ainda mais, sabe? Porque sou monja budista, vou pegar uma insolação capeta dessa que vou morrer. Isso não é budismo. Buda disse: ninguém procurou tanto a felicidade quanto eu. Só que existem procuras e procuras, né? A procura de Buda foi autêntica no sentido que foi para dentro. A realidade como está, ele foi produto da sua época, foi príncipe, depois foi aluno de yoga, depois foi renunciante, quase morreu, até que achou o caminho do meio, a iluminação, o entendimento, o nirvana, o nome que quiserem, no zazen, na meditação. Mas era um homem da sua época, com os mesmos questionamentos que podiam ter outras pessoas, só que o jeito de enxergar isso foi diferente. Não foi através da guerra, não foi através da aniquilação dos outros, da repressão dos outros, tudo pelo contrário, o que ele fez de um jeito como poucas pessoas conseguiram, fizeram, tem grandes budas, como poucas pessoas faziam na época, diga, sentar e em vez de olhar e começar a sinalizar fora, dentro, dentro. Quem sou eu? Quem é minha grande mente? O que está... Entrar em contato conosco, entrar em contato com o universo. Somos filhos desse universo. Somos criaturas aqui. Entrar em contato conosco é entrar em contato com nossa vida, com a vida. Somos manifestação da vida. Nada nos separa. É uma coisa tão incrível que a única barreira que está entre nossa vida e eu somos nós. Ela é linda, maravilhosa e muito viva. E a gente cria os muros, paredes imensas que nem Trump, que quer fazer agora essa muralha que vai... E os mexicanos têm que pagar, não é incrível? Eu não acredito, eu digo, será que eu entendi bem? Depois li em espanhol e era isso mesmo. Ele quer que o México pegue a muralha para eles passarem, mas tudo bem. Nós temos que reconhecer que temos essa muralha feita de nós mesmos. Levar literalmente isso não pode, né? A gente anda com tijolos por aí, colocando entre as pessoas mais. Quais são os nossos tijolos? Palavras, olhares, ações que me separam, não só dos seres, mas de mim mesmo. Me afastando do que me rodeia, me afasto de mim. É só essa manifestação de tudo. Tudo acontece comigo, para mim, junto comigo. Então, esse primeiro tesouro que nós falamos em Buda, esse Buda histórico, a gente reza, reconhece, agradecemos, mas estamos nos refugiando nesse Buda que todos nós temos. Tinha um professor, agora não me lembro o nome, não sei, nossa mestra Koen Roshi sempre falava que existia um Roshi lá no Japão, que quando as pessoas iam nas palestras, ele dizia: você vai ser Buda, você vai ser Buda, você vai ser Buda, você vai ser Buda. E todo mundo que não entende fica espantado. Nossa, que sacrilégio é esse? Como que eu não quero ser uma estátua de madeira, eu não sou um Deus. Não é isso, não. É um ser iluminado. Iluminado que é consciente de quem ele é. Reconhecer, que se reconhece, que não está afastado de nada, que entrou em contato com sua grande mente, que flui com a vida. E as palavras que estou dizendo, muitos de vocês dizem: nossa, mas essa sabedoria de viver a vida como ela se apresenta, minha avó tinha. Então a nossa avó era budista e se refugiava no tesouro de Buda. Eu tenho minha avó, uma mulher, nossa, eu conheci pouco, por uma história que, se quiserem escutar, vai ser em outra palestra, porque é imensa. Enfim, e ela é uma das mulheres mais sábias e mais budistas que eu já conheci na vida. E era assim de uma mente tão ampla que chegava a escandalizar as pessoas da idade dela. Me lembro que a filha de uma amiga dela estava querendo
se separar do marido porque descobriu que o marido tinha várias, não uma, várias. E minha avó chegou, filha, mas ele é um bom marido para, ou seja, ele é um bom pai, ótimo. É um bom provedor, nossa. Você quantos cartões de crédito, era quando a Venezuela era muito rica, tá? Traz 50 cartões de crédito, apartamento em Miami, iate, tudo isso. Disse, deixa ele para lá, que ele viaja muito, aproveita esse espaço e você procura outro. Não seja boba, ela não, não estava dizendo isso realmente, perceba, tenha sua vida, deixe, você já conhece, não se faça. Você sabia que era um sem vergonha? Agora que caiu a idade, aquela coisa, você quer pegar o que nunca pegou. Essa realidade já existia antes. Viva a sua vida. Você tem condições. Viaje, estude, faça a sua vida. E ele também que faça dele. Aquele escândalo, se separou e quase morreu a minha mulher, porque não sabia fazer nada, coitadinha. Ele dizia, você não está preparada para a vida, se prepare. O que ela queria dizer? Se prepare, depois eu passo se quiser. Quem vai sofrer é você e seus filhos. E assim aconteceu. Então, essa sabedoria de ver como é o fluir, que não é o que a gente gostaria, é o que é. Não precisa ser budista de nome, ter urakusu, ai que susto, é isso aqui. Não precisa ter urakusu, não precisa virar careca. É simplesmente viver acorde com nossa vida, honestamente, intensamente. Isso é refugiar em Buda, é acessar a essa mente, essa capacidade que todos temos de nos acolhermos, de nos entendermos, começando aqui para ser uma acolhida de verdade, acolher os outros seres humanos, os outros Budas que estão na frente. Se eu não reconhecer um Buda que está em mim, como vou reconhecer seu Buda? Me diga. Não tenho. O exemplo bobo que eu sempre coloco. Sua cara já conheço, mas sua cara eu não conhecia. Eu não podia te reconhecer, né? Agora eu vou te reconhecer, não é? É a mesma coisa. Já está, gravei em mim sua cara, e da próxima vez, se eu tiver sorte, eu digo, ah, você veio na palestra, que bom, né? É isso. A mesma coisa, a gente sente em Zazen para ver essa cara Buda, essa mente Buda, reconhecer. E ao abrir o olho de verdade para a realidade, reconhecemos o que estava aqui, vimos aqui, em qualquer lugar. Esse é o primeiro tesouro, assim, e isto está fácil, porque a gente estuda isso bastante. Segundo tesouro, o Dharma, Buda Dharma, a lei verdadeira sobre a qual nada existe. Não uma lei feita para uma conveniência pessoal, não uma lei produto de condições históricas, sabe? Não uma lei de partidos políticos, não uma lei de ganância. Estamos falando então em lei clássica, essa verdade clássica. Tem coisas que foram verdade na medicina faz 2 séculos e agora não são, né? Ultrapassou. Mas tem coisas, verdades básicas que até agora continuam sendo. Asepsia, lavar as mãos é básico, tonto, e enquanto não inventamos, a gente não conseguir outra forma de fazer cirurgias ou de manter, sabe, controlados os micróbios, as bactérias, os vírus, vamos ter que lavar muito bem as mãos. Isso é uma verdade e não tem nada. Isso. Antigamente não sabiam isso, vocês sabiam, né? Os cirurgiões eram assim, nossa, chegavam com a roupinha assim, iam operar. Ai, não. Mas não vamos falar isso. Estamos falando de Dharma, essa lei verdadeira. Não é produto de uma mente que diga, é que me interessa isso. Essa lei pode ser revogada. Pode ser todo mundo tradutor simultâneo aqui, não tenho problema com isso. De verdade, o que eu gosto muito é de que, apesar do portunhol e de meus conhecimentos, de serem limitados, não, é passar para vocês o que me deram. De um jeito como eu entendi, como eu gosto, como eu me aproximo ao budismo, e com a firme convicção de que é muito bom. Isso que estou falando fez uma diferença na minha vida e continua sendo. Não tem um momento em que você diga, bom, então ela pegou o Buda, não se pega Buda. Ela já tem o Dharma, não se tem o Dharma. A gente está sempre cultivando, porque não tem onde chegar. É dizer, é conseguir, não tem nada a conseguir. Parece mentira.
A gente vai atrás de uma coisa, procura. Claro que tem que querer, claro que tem que procurar, mas não é para dizer agora consegui, e agora quê? Não existe isso. É uma eterna, digamos, é um processo em transformação, essa procura, porque nós estamos nessa transformação. Uma vez um professor nos fez uma pergunta lá no mosteiro em Nagoya, onde eu estive. Um grande professor, eu lamentei sempre a vida inteira não entender o que ele estava falando. Um grande mestre, realmente. Sabe que assim de ter conversa de tu a tu com nossa Aoyama Shundoroshi, nossa abadesa, que é uma sumidade budista. E ele uma vez nos fez a pergunta o que era Buda. Nossa, vi as monjinhas, eram assim, de aqui a tu jardim, escrevendo em japonês. E eu estava muito limitada, não só pelos meus conhecimentos, mas também pelo inglês e do professor, que era mais limitado do que o meu. Então já tinha muitas coisas. Eu digo, bom, eu vou escrever o que é Buda, um processo de transformação. Só isso. Ele adorou. Me deu 10. Me disse, isso aí. O pessoal foi para a parte que era um Buda, ou seja, o físico de um Buda, as condições de um Buda. Buda pode estar em qualquer lugar, em qualquer país. Enquanto for um processo de transformação consciente, né, que a gente perceba isso. Enfim, estamos falando do Dharma, que eu sempre me vou pelas ramas. Tudo bem, Renato? Ok. E o terceiro refúgio, a Sangha, é a comunidade em harmonia. Todo mundo diz, eu não sou budista, eu não sou monge, essa comunidade em harmonia deve ser aqueles mosteiros. Está errado. Comunidade em harmonia agora é aqui. Temos normas e acatando essas normas, convivemos em harmonia, meia hora, 50 minutos, o tempo que for. Saímos daqui, quem for pegar um ônibus, entra em outra sangha. Tem outras normas. E para conviver, e até para sobreviver, tem que respeitá-la. Vai descer do ônibus andando, para ver se você vai contar a história depois. Provavelmente não, ou se machuque, né? Normas para conviver em harmonia. Essa é a Sangha. E nós vivemos em Sangha, nós somos seres gregários. E essas normas para conviver em harmonia fazem a diferença no nosso dia a dia. Sangha do trabalho, Sangha do metrô, Sangha do supermercado. Hoje eu fui comprar uma comidinha aqui para o templo. As pessoas estavam muito nervosas. Eu não sei se pelos momentos políticos que estamos vivendo, as pessoas até um pouco agressivas, né? Eu não acham que monja budista vai por aí pela vida jogando uns pozinhos mágicos para o pessoal ficar tranquilo. Primeiro que não existe, se vocês acharem, me falem, porque já procurei e não achei. Qual a atitude? Simplesmente perceber a agressividade das pessoas, o nervosismo, e estar pronto para agir conforme ou não a circunstância. Colocar um pouco os caixas, sabe essa gracinha? Meio-dia, e está o pessoal com esses carrinhos, assim que parecem pirâmides de Egito, assim, cheios de comida. 2 carrinhos cada pessoa. Aquela coisa, e quando você vai na... Está fechado, senhora, está fechado. Pessoal nervoso. Eu tinha um táxi me esperando. Eu digo, ai, Deus meu, essa conta vai chegar aquela beleza. E eu vou entrando com minha comprinha, que também não eram 2 bananas, que digamos, né? Então, assim, e chega uma senhora muito nervosa em outra caixa, que só tinha uma sacolinha de pão. E pediu para outra entrar. Aqui temos sabotadores. Ele é Charlie Chan, deixa eu apresentar. Charlie Chan, o mais novo membro da Sangha budista aqui. 7 meses, 8 meses, é uma coisa. O gato mais esfomeado que eu já vi na minha vida. Olha que eu tive gatos, eu cheguei a ter 14 gatos na Venezuela. Pegava gato, eu tinha livros em gatologia. Ele quebrou tudo o que eu sabia sobre gatos. Me diz conselho, não entendo, será o sotaque dele? Alguma coisa que eu não entendo. E morto de fome, nossa, a gente dá comida, enfim. Então a senhora pediu a outra senhora o favor de passar com a sacolinha de pão. A mulher ficou indignadíssima, que a marido, que a família, que a empregada que estava, e deu uma bronca na senhora. Eu vi, chamei, vem aqui, senhora. Não sou bonzinha, entende? Não é bonzinho, não. É simplesmente que estou vendo o que está acontecendo.
E na minha vida, realmente, não ia ficar nada pior, porque uma senhora que está vendo como está a coisa, peça ajuda para passar uma sacolinha de pão, gente. Eu pensei os prós e os contras, para ela vai fazer uma diferença enorme. Sim, ficar nessas filas medonhas de gordas como eu. 50.000 coisas no carrinho. E ela tinha uma sacolinha só de pão. Minha vida não ia ser afetada, mas ela sim. E dela espero que tenha sido afetada positivamente. Nossa, agradeceu. Foi, não se preocupe, senhora. E essa ação, se ela fizer alguma coisa horrorosa, vocês peguem esse gato. Não pode se santiguar aí, não. Enfim, essa ação aliviou um pouquinho a tensão que estava no supermercado. As pessoas ficaram felizes. Eu fiquei muito feliz de ver a senhora feliz. E essa felicidade foi se espraiando aos pouquinhos. As caixas, as meninas que estavam aí trabalham muito. Pra caramba, em pé. Essas meninas aí. Ficaram um pouquinho mais relaxadinhas. É uma pequena bobagem. Sem desrespeitar as normas da sanga, fazer que nosso convívio nesse momento fosse um pouco mais, sabe, humano. Ser humano gosta de ser olhado no olho. Nós temos vergonha de pedir ajuda, né? Se o ser nos pede ajuda, é porque a coisa é importante, gente. E a senhora também não estava abusando, como o gato. Ela simplesmente era uma sacolinha com 5 pães, gente. Não custava nada. E para isso, eu digo que sirve meu treino budista. Perceber na sanga onde eu estou quais são as normas, entende? Eu era que ia passar, eu não pedi uma pessoa que ia passar na minha frente, passar a senhora. Eu não teria feito isso, eu deixei ela passar. Mas antes de fazer isso, falei com a pessoa de atrás. Desculpe, a senhora, me entendem? Pequenas normas que a gente não vai quebrar todo. Para quê? Para conviver em harmonia. E as outras pessoas se acham isoladas. Estou aqui com meu mau humor, todo mundo está de mau humor. Todo mundo tem fome na hora de comer, todos estamos com fome, né? Ter fome não é problema. O que eu faço com essa sensação de fome faz a diferença na minha vida e nas vidas das outras pessoas. Se eu chegar, não sei, que tenho 3 horas sem comer, é minha responsabilidade. A visão budista não é culpa da senhora, não é culpa dela, não é culpa dela, não é culpa... É minha responsabilidade ter deixado passar tanto tempo sem comer uma frutinha, tomar um suquinho, alguma coisa. E se não tive nenhuma chance, ninguém tem por que pagar esse pato, gente. Se for um caso de estar em uma sanga que está me explorando, cai fora. Se não dá para mudar as regras, se foram uns exploradores mesmo, eles que carreguem esse karma e eu tentar fazer minha vida em outro lugar. Conviver em harmonia, sanga. Mas aí voltamos ao ponto do budismo que eu adoro. Eu preciso viver só com a sanga em harmonia fora, não, com esta sanguinha. Né? De ossos, músculos, sangue, pensamentos, unhas, desejos, sonhos, vontades inextinguíveis, nossa, que nunca vão ficar satisfeitas. Não é? Conviver com isso, conviver com minha sanga. Só que minha sanga também é e não é a dela. Ela é nova, ruiva e tem o cabelo por aqui. Eu acho que somos gêmeas, né? Provavelmente. E tem 30 anos a menos ou mais do que eu. E apesar disso, somos sangas que temos muito também em comum. E quando a gente se reconhece no olho, de verdade, é que começa a mágica e tudo começa a funcionar, tudo começa a fluir. Fluir da vida, do momento, em harmonia, me respeitando e respeitando o outro. Aqui eu tenho muitos problemas, às vezes, com alguns interpretadores do budismo, que eu digo que são masoquistas. Esses que se colocam no sol, sabe, para demonstrar que são mais mártires. E digo, será que eles não sabem que no budismo a gente não tem mártir? E não vai ganhar nada, porque não tem medalha, não tem sequer uma nuvem especial, porque você se deixou torrar, em vez de entrar no lugarzinho e beber aquela aguinha que é seu corpo, sua sanga,
sua necessidade, sua vida estava pedindo. Então, essa coisa de que budismo é bonzinho, é lesma e é vegetariano, não é assim, não. Tudo pelo contrário. A vida é uma coisa muito forte, muito pungente, sabe? Incansável. E ela vai sempre forte. E se a gente não perceber que nós estamos nesse fluxo, vamos ser vividos pelas amebas, não sei. Mas nós, que somos atores, diretores, que estamos vivendo, estamos fazendo, nos desfazendo, não vamos viver e perceber essa vida maravilhosa. E isso significa, respeitando os 3 tesouros, ser assertivos em muitos momentos das nossas vidas. Sabe, um não é um não. A ação correta pode ser para uma pessoa. Tem pessoas, às vezes, que vêm com problemas aqui, drogados, dizer não pode entrar. Entende? Por exemplo, não conhece, não senhora, não pode, ou pode sim. Firmeza nas ações também é budismo. Só que a gente tem que estar muito inserido no que está acontecendo de verdade. Porque uma percepção errônea pode trazer problemas seríssimos. Né? Você barrar aqui de entrada Obama, por exemplo. Vocês não vão fazer isso, né? Cuidado. Não, estou brincando. Obama não. Ele não vai vir. Fale para ele não vir. Que se ocupasse dos negócios dele lá, que a coisa está feia nos Estados Unidos. Então, essa percepção da nossa vida, como ela é, a gente usa esses 3 tesouros, esses 3 refúgios, quando não sabemos, nos perdemos. Estar perdido, duvidar, do Buda duvidou, procurou, e ele se refugiou nesses tesouros. Ele criou essa sangue em harmonia dos monges que estavam com ele, para treinar, para fazer zazen, para viver juntos, para nos conhecermos, nos explorarmos, nos sentirmos parte de um grande organismo vivo, que não só o ser humano, é toda a Terra. Nos mosteiros, por exemplo, a gente tem esse conceito de sangha muito arraigado, e na sociedade japonesa está muito. O coletivo que manda. Eu ria muito. Achava ridículo. São borreguinhos, sabe? Saem todos correndo para lá. Nossa, mas os borreguinhos funcionam, sabe? E fazem muita coisa boa. Tem sérios questionamentos também. Não que seja tudo maravilhoso no Japão. Tem índices de estudantes de suicídio mais altos do mundo. A mulher ainda não tem o lugar que deveria ter uma sociedade tão, né? Primeiro mundo, entre aspas, de tanta tecnologia. Mas esse se sentir que, por exemplo, todos formamos parte de um organismo, somos manifestações, e o que mais interessa é o bem coletivo, passando por cima do particular, fez uma diferença enorme e salvou muitas vidas. Quando teve esse terremoto em 2011, que eu estava lá, eu vi poucas, quando fui no hospital uma vez, porque no mosteiro não tínhamos nem jornal, nem nada. Mas no hospital tinha uma televisão, disse, ai, que não seja atendida, não, que não seja atendida. Eu queria ver, ai, mas se atendiam tão rápido. É uma coisa, né? Está vendo? Mas então eu vi as filas, as pessoas, todo mundo fazendo as filas, ninguém furava a fila, sabe? Todo mundo se ajudando. Pessoas que perdiam coisas, devolviam as coisas, a senhora está com algum problema. Uma paciência infinita com umas filas, porque no Japão você sabe que são muitos. E a coisa foi feia. Foi no inverno que a gente não tem aqui. Lama fria, chuva, neve no norte. E as pessoas ficavam pacientemente na fila, se ajudando uns aos outros. Isso fez uma diferença, para eles e para mim. Aqui nós sou desesperado, é que eu tenho sede, estou com fome. Eu tenho frio. E você se dane, vamos lá. Entende? A pessoa que vê que esse corpo humano é tão humano quanto o meu, se eu estou com frio, ele também está, gente. E vamos ver, vamos nos ajudar. Como? Não atrapalhando, andando no ritmo, pedir ajuda. Era assim que diziam, estamos precisando. Saíam pessoas com fome, velhos para trabalhar, para pegar coisas, para distribuir comida aos que não tinham comido ainda. Com a confiança de que ia chegar um momento eles, porque assim como eles estavam cuidando, iam ser cuidados. Vem a diferença.
Não existe esse bonzismo de que eu dou só por dar e eu que me... Não, não, não. Nós cuidamos mutuamente. Nossa, é interessante. Não é? Já são quase 10 para as 9. Que alegria. Essa outra coisa que é muito importante, não só no budismo, pontualidade. Sabe o que acontece? Aqui, Latinoamérica, é só uma mutação, deve ser. Eu só posso entender isso. Uma mutação produto da educação do meu pai. Meu pai sempre foi muito estrito, me dizia, filha, você pode esperar meia hora, ninguém te espera um segundo. Né? Eu sou assim das que chegou 10 minutos mais. Outra coisa, e isso foi uma coisa que me deixou no Japão. Eu posso chegar 20 minutos antes, mas eu não toco. Eu espero. E quando me diz, nesse momento, por relógio, eu toco. Porque quebramos um pouco as regras do momento, da comunidade. Tem pessoas que brigam porque a gente diz, por exemplo, abrimos às 7h30, chegam às 15 para 7, mas eu quero entrar. O que é isso? A gente tem outras ocupações. E quando dizemos que estamos abertos, não é uma lei, sabe, produto da monja que quer mandar. Não, é para receber bem. A sala já está pronta, os banheiros estão limpos, né? Imagina você chega num lugar, você o banheiro e vê a monja ainda limpando. Ai, que vergonha, né? O cachorrinho no meio fez aquele xixizinho gostoso, porque temos 2 cachorrinhas que são aquela glória. Onde podem, aprontam. Então, essas normas de a gente perceber que qualquer sanguínea tem suas, digamos, suas regras. E respeitando as regras, nós respeitamos. Eu não entendo quem está tocando nesse horário assim. Por exemplo, tão tarde, está fora. Digo, será que as pessoas se tocam e brigam? Digo, não tem coisa mais importante para brigar na vida que um horário que não tem nada a ver com sua vida. É falar sim ou não. Tem 2 opções. Chega, por favor, entramos. Abrimos, não tens assim de manhã. Por quê? Nossa. Porque não tem. Mas na vida das pessoas, daí eu percebo que às vezes deve estar muito vazia de alguma coisa, que vão brigar por coisas que realmente eles não estão nem aí, nem vai mudar sua vida. Entende? Se a gente abre 15 minutos antes ou depois, a vida dela não vai mudar para nada. E ficam, sabe, como Dom Quixote, lutando contra os moinhos de vento, não é? Não tem importância. E digo, não será um jeito, às vezes, de fugir do que realmente nos está atrapalhando, do que realmente dói em mim? E eu coloco nos outros sempre fora do meu Buda, fora do meu universo, sabe? Fora da minha vida. Olha que coisa tão absurda. Eu quero colocar fora da minha vida as coisas que fazem parte da minha vida, mas eu não entendo. Eu vou jogar e elas vão ficar aí, porque na minha vida, tudo que for para mim, ela fica. Não tem como jogar isso fora. A gente pode, através de um processo de muito conhecimento, nós falamos um processo, através do Zazen, de acolher o quê? Todas, inclusive, essas pequenas imperfeições ou não. Tá? Vocês podem colocar o nome que quiserem. Nós dizemos que nós somos perfeitos como somos, como estamos. Isso não significa agora que vão colocar um monte de concreto e ficar assim. Não é isso, não. Perfeitos na nossa mudança. Mas temos que perceber essa perfeição. O que é essa perfeição de que nós falamos? Dá para falar um para o outro? A gente tem que reconhecer, a gente tem que encontrar, a gente tem que acolher. E nós acreditamos que nos Zazen, nesse sentar realmente para dentro, olhando para dentro, de nós mesmos, reconhecendo nesse universo interior, nessa mente Buda, esse coração Buda, tem o nome que quiserem, qualquer manifestação que estiver onde nossos olhos pousarem, o que nossos ouvidos escutarem, nossos pensamentos. Não é o acolher que eu decido ser bonzinha e vou acolher. Isso não é verdade. Isso é uma imposição. Eu quero fazer uma coisa que eu não sou.
Mas se eu for a acolhida, eu não tenho nem que abrir os braços para vocês se sentirem acolhidos. É só chegar perto e a acolhida já foi feita. Vocês entendem? Eu senti isso, eu sempre falo nisso. Nossa mestra no Japão, Aoyama Shundoroshi, 82 anos agora, grande mulher desse tamanho. Grande trabalhadora, infatigável. 2 da manhã trabalhando, às 4 da manhã em pé, com 80 anos, quando eu saí do Japão. E ela me ensinou que esse sonho que eu tinha sobre o que era ser um Buda, o que era um ser humano, sabe, redondinho, forte, firme, mas extremamente macio, não lesma. Aí foi que eu vi a diferença. Quando o Docho Sensei dava uma ordem, ela escutava o problema, eu nunca vi um ser humano, nunca vi até agora e não vou te ver, escutando com o corpo inteiro. E tem que ver. Se escuta, a gente diz escutei, não, a gente não escuta. Era que o universo das moléculas paravam para te escutar. Ele absorvia informação, te escutava de verdade. E fazia as conexões e abria a boca. Era dar aquela ordem. Eu sabia que era uma ordem porque via que as monjinhas saíam correndo a realizar uma coisa, uma a fazer as flores, uma isto, o outro. Ninguém falava nhê, não tinha mais, não tinha nada. Era o respeito. Mas ela era respeitada, por quê? Porque ela respeitava. O fato de como só ela estava te escutando, uma grande mestra, para a qual não tinha pergunta besta, não tinha pergunta boba, não tinha relógio, sabe, andando, parava e te escutava, de verdade. E dava o comando, a acolhida. Era acolher esse monte de estrangeiras que atrapalhávamos o tempo todo com uma alegria, sem palavras. Não falava inglês. Eu acho que ela falava, sabe? Sim, não, sim, sim. Uma vez me chamou, nós temos um combate do Dharma, que se chama Hosenshiki, que eu fiz lá, e me chamou para me explicar, é um procedimento formal, né? A abadesa tem que te chamar, você chega e fica aí abaixadinha, ela te entrega o caso que você vai estudar. E estava uma moça mais ou menos traduzindo a assistente dela. Não sei, quando eu fiz assim, na parte mais importante, a menina tinha desaparecido. Digo, e agora? E ela continuou falando em japonês. Ai, eu acho que isso é importante. E eu, logicamente, não entendia. E ela começou a falar sobre o documento. E eu não entendia. De repente, ela tem uma voz muito grave e disse, next year. Me disse assim, que era para o próximo ano, né? Digo, olha, velhinha, eu achando que não sabia, ela deve saber. Mas tenha consciência de que o que tem que ser falado é tão importante que ela prefere se expressar na língua que ela conhece muito bem. Então, esse acolher, de verdade, sem palavras. Por quê? Porque ela a realizou, eu tenho certeza, acolhida dela mesma. Conhecimento, conhece, cada um de nós, era olhar assim, eu sentia que estava em um aparelho de raio-x. Digo, nossa, todas as minhas faltas, ela tinha a capacidade de me mostrar com um olhar minhas faltas passadas, presentes e as futuras. Fica, ups, ai que vergonha. Me lembrava, ela via. Mas o olhar dela, me vendo, eu me via também. É incrível. Você fica sem defesa. E esse olhar que a gente tem que ir atrás para nós. Não para exigir para os outros, me veja, me enxergue. Eu me vejo, eu me enxergo. E aí eu começarei a ver e enxergar o que realmente está na minha frente. Bom, pessoal maravilhoso. Espero, nossa, apesar de tudo, estamos subsistindo, né? Eu queria agradecer na frente de todos aqui, nosso companheiro, né? Renato, ele está fazendo aquela maravilha de gravar estas coisas. É uma paciência, ele sempre escuta as mesmas coisas. E está sendo de muita ajuda para divulgar, não minhas palestras, não estou falando nisso. Estamos pensando em outras coisas, assim, temos outras atividades. As pessoas têm ideias assim, muito preconcebidas do que um templo budista. Eu mesma tinha essas ideias, eu sei o que é, sabe? Seres assim que levitam,
Ah, aquela coisa. Não, não. Rimos. Eu, pelo menos, rio muito. Eu gosto muito da risada. Quando eu fico brava, fico muito brava também, né? Depois me arrependo, igualzinho. Aquela coisa, não devia ter falado isso, não devia ter pensado. Mas no processo, esse é o processo. Eu não fiz um juramento, nunca mais vou... Bom, se a gente diz não se deixar ganhar pela raiva, mas acontece, eu percebi. E cada vez está sendo menos, porque quando ela chega, eu reconheço. Ela vem de fantasia, nossa, até de Carmen Miranda. Ela se fantasia, sabe, perfeita para justificar minha raiva, usa qualquer máscara, perfume, o que for. Só que a gente vai ficando espertinha e diz, tem cheiro de raiva. Por mais fantasiado e perfumado que esteja, você... ela está vindo por aí. E nesse momento, com a percepção, é que eu fico absolutamente responsável do que vou fazer com o que eu percebi. Me deixo ganhar por essa Carmen Miranda, que no fundo é um lobo feroz, que vai tomar conta de mim, da minha vida nesse momento, ou simplesmente uso uma energia para limpar um banheiro, sabe, essa raia, vamos limpar o banheiro, vamos. E vai ver como a Carmenzinha Miranda, vendo que não, ela vai desaparecer, provavelmente vai procurar outra fantasia, mas essa já não funciona mais, ela vai ter que descartar. E cada vez menos, e cada vez tem que ser mais sutil, porque a gente vai estar percebendo isso que sempre tivemos aí e nunca tínhamos visto. Este sábado, eu sempre convido o pessoal para os zazen para iniciantes. Não vamos ter zazen para iniciantes, não tem. E vamos estar fechados. Mas domingo vamos ter sim, 11 horas. Quem quiser vir, não pode vir de saia, por exemplo, para o zazen. Tem que vir de calça. Sabe, uma calça assim larga. Esse moletom velho que sua mãe não gosta. Esse mesmo. Ok? Preto, assim, se quiser, vem experimentar. Escutar é bom. Bom, não sei se foi bom para vocês. Falar é bom. Mas a prática aqui, a principal, está aqui. É o zazen. E muitas fichas que já caíram ou vão cair, é aqui. Mas não que elas caiam ou não. De repente não vão cair, mas a gente percebe onde que elas estão. O lugar que estão ocupando na minha vida, porque essas fichas também sou eu. Caindo, não. Então, se quiserem, por favor, domingo às 11 horas, o outro sábado vamos ter, sim, às 18 horas. E todas as quintas temos palestra, por enquanto nossa mestra não está dando palestras. Se não se cansaram do sotaque, serão sempre bem-vindos. Muito obrigada e até a próxima quinta ou até a próxima oportunidade. Obrigada pela paciência e pela confiança. De verdade, muito obrigada. Bye.